E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, eu não conheço você que está aí assistindo esse vídeo, mas se você gostar só um pouquinho de futebol, eu tenho certeza que você se lembra desse gol aqui, ou desse outro gol aqui, e provavelmente sabe quando e contra quem foi marcado esse gol aqui. Mas eu também posso afirmar que você se lembra muito bem desse gol perdido aqui, ou se lembra do dia que o Suárez achou que era o Drácula e tá com uma mordida no coleguinha de trabalho. E eu posso com toda a certeza do mundo afirmar que você sabe quantos gols foram marcados nesse jogo aqui. E vocês sabem o que todas essas imagens têm em comum? Bom, obviamente pelo título do vídeo você já sabe, todas elas aconteceram na Copa do Mundo de 2014, ironicamente sediada aqui no Brasil. A discussão de qual é a melhor Copa de todos os tempos sempre vai existir. Muitos amam a Copa de 70, outros adoram e idolatram a Copa de 2010. Muitos, inclusive, gostam da Copa mais recente de 2022, até porque é uma lembrança que está mais fresca na memória. E eu acho que a única certeza que dá para se afirmar ao se falar de Copas é que provavelmente a mais broxa foi a de 2018. Mas no final de tudo, entre todas as Copas lendárias, as Copas que a galera sempre coloca entre as melhores de todas, com toda certeza de 2014 é uma delas. Não à toa, ela já começou com dois grupos da morte, sendo um grupo da morte com simplesmente Uruguai, Inglaterra e Itália. E o outro grupo da morte com os até então campeão da Copa do Mundo, que na época era a Espanha, e o atual vice da Copa do Mundo da época, que era a Holanda, além de ter o Chile ali no meio, que tinha uma boa geração e com certeza poderia aprontar ali naquele grupo também. E não podemos esquecer que essa Copa também nos proporcionou, já na fase de grupo, um jogo entre a poderosa Alemanha e a Portugal de Cristiano Ronaldo. A Copa do Mundo muito lembrada principalmente por ter quase sido conquistada por Lionel Messi, era para ter sido a primeira Copa do Mundo no currículo aí do argentino, e também muito lembrada pela zebra da edição, que foi a Costa Rica, que foi eliminada nas quartas de finais, mas ainda assim de forma invicta. E o principal, obviamente, o jogo mais lembrado dessa Copa do Mundo, o 7-1 da Alemanha em cima do Brasil. Uma Copa muito lembrada por vários motivos, seja pelos seus jogaços que ela nos proporcionou, seja por momentos icônicos que ela nos proporcionou, seja pelos grandes golaços que teve nessa Copa, porque se teve uma coisa que teve muito nessa Copa foi golaços, seja pelos vários jogos equilibrados, onde a gente achava que seria um time muito favorito e ainda assim era um baita jogo equilibrado. Só sei que nessa Copa tivemos muitos lances incríveis para ser lembrados e por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Então eu resolvi fazer esse resumão aqui nesse vídeo da Copa do Mundo de 2014, passando fase por fase, desde a fase de grupos até a fase da final, falando sobre os jogos mais emblemáticos, os jogos mais lendários, os jogadores que mais se destacaram, os jogadores que acabaram dando uma sumida, mas se esperava muito, falando sobre as seleções que tiveram mais destaques ou as seleções que pipocaram aqui nessa edição, e passando, é óbvio, nos jogos mais emblemáticos, nos momentos mais emblemáticos, nos lances mais polêmicos que essa Copa do Mundo nos trouxe, até como uma forma de homenagear essa Copa de 2014, que completa 10 anos em junho desse ano aqui de 2024, quando eu estou gravando esse vídeo. Então, se possível, senta o dedo no like igual a Alemanha sentou um couro no Brasil, se inscreve aqui nesse canal para dar aquela força pra gente, se acomode aí na sua cadeira, porque tá começando o primeiro episódio dos campeonatos lendários aqui em mais um Delador FC. Bom, a Copa de 2014 já dava muito o que falar antes mesmo de começar, por dois motivos. O primeiro, se falando da própria Copa, era o sorteio da fase de grupos, que simplesmente colocou o atual campeão e o atual vice-campeão, que eram a Espanha e a Holanda, como eu mencionei, para se enfrentar no mesmo grupo, e ainda tinha o Chile ali para fazer uma graça, que tinha uma geração muito interessante na época, era uma seleção que inclusive direto ia para Copas, fazia bons jogos, então assim, era um grande grupo da morte, mas tinha outro grupo da morte, mais da morte ainda, que era simplesmente Uruguai, Itália e Inglaterra no mesmo grupo, três seleções aí que já tinham sido campeões mundiais, uma seleção aí tetracampeã, uma seleção bicampeã, e a Inglaterra com o seu único título aí de Copa do Mundo, mas três grandes seleções ali no mesmo grupo, que é uma coisa que é raro de se ver, três grandes seleções no mesmo grupo, e era um dos grupos mais interessantes ali. Quando você viu o sorteio, você ficava muito ansioso para ver principalmente esses dois grupos aqui na Copa do Mundo. Mas a principal polêmica em torno dessa Copa do Mundo aqui, na verdade, foi o fato dela ser sediada no Brasil, porque muita gente, muitos brasileiros eram contra isso, afinal o Brasil iria investir um dinheiro muito pesado para sediar essa Copa, com construções de estádios
inclusive a construção de estádio do meu time, enquanto esse dinheiro poderia, na opinião dessas pessoas aí, ser designado para saúde, educação e até mesmo segurança, e não simplesmente para construir estádios. E por conta de tudo isso, nessa época aí, entre 2013 e 2014, muitos brasileiros se uniram fazendo o famoso movimento da época, que era o Não Vai Ter Copa, onde os brasileiros aí tentaram aí de alguma forma conseguir fazer não acontecer a competição aqui no país. Obviamente eu não preciso de falar que não deu certo, esse movimento acabou não dando em nada e a Copa do Mundo foi sediada aqui, mas é muito bom lembrar desse momento, primeiro porque era um lance muito polêmico ali na época, né, um movimento polêmico que aconteceu, e também pela frase famosa do Ronaldo Fenômeno na época, que afirmou que não se faz copas construindo hospitais. E a maior sorte do Ronaldo Fenômeno na época é que não existia ainda o cancelamento no Twitter. Mas mesmo com essa campanha, no dia 12 de junho de 2014, tivemos o início da Copa do Mundo e o jogo de inauguração da Copa do Mundo foi simplesmente entre o país sede Brasil e a não tão famosa, mas já promissora seleção da Croácia na época, que contava com nomes como Perisic, Mandzukic, Modric e Rakitic. E o primeiro gol da Copa foi marcado por um brasileiro, foi o nosso lendário Marcelo, mas infelizmente o gol foi contra e ele acabou fazendo o gol pro lado errado. E inclusive eu adoro a cara de fiz merda que o Marcelo faz logo após sair esse gol. Inclusive esse gol contra aí pros mais íntimos marcado no dia do aniversário do Marcelo. É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário? 12 de maio. 12 de junho. Pô, tu quer saber aqui, ó? Tá de sacanagem. Mas para a sorte do Marcelo, Neymar e Oscar estavam muito inspirados nesse dia, jogaram muita bola e com 2 gols de Neymar e 1 gol de Oscar no final do jogo, conseguimos vencer por 3-1, virar contra a Croácia e estreando muito bem na Copa do Mundo. E fica aí uma observação especial ao lance do pênalti que resultou no segundo gol do Brasil, onde o Fred simplesmente se jogou, mas como na época não existia VAR, foi pênalti para nós e tamo junto. Mas esse não foi o grande jogo da primeira rodada aqui da fase de grupos da Copa do Mundo. O grande jogo mesmo aconteceria no dia seguinte e seria inclusive o jogo que encerrou a última Copa antes dessa, que era de 2010. Seria simplesmente os últimos 2 finalistas da Copa do Mundo, a atual campeã e a atual vice, seria Espanha contra a Holanda. E a incrível geração da Holanda com Schneider, Robin, Van Persie pegava a grande geração da Espanha que tinha caras como Sérgio Ramos, Xavi, Xabi Alonso e Iniesta. E esse jogo começou bem equilibrado, estava bem pegado e era um grande jogo aí, né? Era simplesmente a atual campeã contra a atual vice-campeã se enfrentando. Mas apesar de começar equilibrado, quem saiu na frente no jogo foi a Espanha, que aos 27 minutos marcou o seu gol com o pênalti convertido por Xabi Alonso. Mas parecia que a história iria se repetir e a atual campeã da Copa do Mundo iria vencer novamente, até que a Holanda resolveu assustar ao mundo, começando aos 43 minutos, quando conseguiu empatar o jogo fazendo um gol que, na minha opinião, merecia o Puskás naquele ano, merecia ter sido eleito o melhor gol da Copa do Mundo, a porra do gol mais lindo de peixinho que eu já vi na minha vida. É lindo, muito bonito. Mas depois disso no jogo a Espanha foi só ladeira abaixo e já aos 53 minutos de jogo, no comecinho do segundo tempo, tomou o gol de empate do Robin, que obviamente foi um gol cortando pro lado, tirando todos os defensores, humilhando todo mundo e fazendo gol. E depois disso a Holanda ainda faria mais 3 gols ali, inclusive outro gol do Robin cortando para a esquerda e marcando gol. É tudo que ele sabia fazer e era o que ele fazia com mais dignidade. E o jogo terminaria em 5-1 para a Holanda, era a atual vice-campeã do mundo, simplesmente humilhando e goleando a atual campeã do mundo. E eu me lembro de ter terminado de ver esse jogo e pensado, cara, não vai ter um jogo, uma goleada maior do que essa nessa Copa do Mundo. Sabe de nada, inocente. E no grupo da morte começamos com zebra aqui, o Uruguai perdeu de 3-1 para Costa Rica, que até então era considerado o saco de pancadas do grupo, e a Itália começava vencendo ali a Inglaterra pelo placar de 2-1. E outro grande jogo dessa fase da Copa do Mundo foi simplesmente a poderosa Alemanha contra Portugal de Cristiano Ronaldo, e aqui a Alemanha já começava a assustar o mundo, porque eles fizeram simplesmente 4-0 em Portugal, uma baita goleada. E eu me lembro de ter visto esse jogo também e pensado, cara, a Alemanha não vai humilhar alguém tanto quanto humilhou Portugal nesse jogo. Sabe de nada, inocente. E para fechar a primeira rodada, acho que vale a menção honrosa ao jogo entre França e Honduras,
que foi o primeiro jogo na história das Copas do Mundo a ter um gol confirmado pela tecnologia do gol-linha, que é aquele momento em que o juiz olha para o relógio e ele apita para falar se foi gol ou não, se a bola passou da linha ou não, coisa que, por exemplo, a gente não teve em Real Madrid e Barcelona num jogo recentemente. E na segunda fase, um dos jogos mais lembrados, principalmente aqui no Brasil, foi Brasil e México, que acabou terminando em 0-0, mas o Brasil jogou muito, finalizou muito, mas infelizmente a gente não conseguiu marcar um gol, porque o goleiro dos caras estava num dia inspirado, simplesmente fechou o gol, esse goleiro lazarento. Enquanto no grupo B, a Espanha, atual campeã da Copa do Mundo, simplesmente perdia para o Chile e estava eliminada da Copa do Mundo precocemente, porque matematicamente já não tinha mais chance de classificar, já que a Holanda venceu o seu jogo. Chile e Holanda estavam ambos com 6 pontos e a Espanha já não tinha mais como alcançar os dois. Enquanto isso, no grupo da morte, a Costa Rica surpreendia o mundo ao não só vencer a Itália por 1-0, mas ao também garantir matematicamente a vaga na próxima fase da Copa do Mundo. Era a Costa Rica garantindo a sua classificação para as oitavas de finais em um grupo da morte que tinha simplesmente Itália, Uruguai e Inglaterra. Enquanto isso, o Uruguai fazia 2-1 na seleção da Inglaterra e matematicamente eliminava a Inglaterra da Copa do Mundo, que já não tinha mais chance de classificar, e ainda por cima fazia com que o próximo jogo entre o Uruguai de Luizito Soares e a Itália de Balotelli fosse o jogo que decidisse a última vaga de classificação aqui. Ou seja, na terceira fase, Uruguai e Itália, um baita jogão desse seria praticamente um jogo de mata-mata que decidiria quem cairia fora da Copa e quem avançaria para as oitavas de finais. Do outro lado, a França goleava a Suíça e já garantia sua classificação também, enquanto a Argentina, que já tinha vencido a Bósnia na primeira rodada, vencia a seleção do Irã e também já se classificava. Só que aqui não tem muito o que falar, na verdade o grupo da Argentina já era bem fraco, era bem previsível que a Argentina iria passar ali tranquilamente, era um grupo mais acessível. Não à toa a Argentina passou com folga, vencendo seus 3 jogos. E eu não estou desmerecendo a seleção da Argentina e os seus méritos de ter passado. Só estou comentando que era um grupo que na época não fez nem tanto barulho, porque já se tinha certeza que a Argentina iria se classificar facilmente aqui. E tinha uma tal de Bélgica ali que também já garantiu aqui na segunda rodada a sua classificação, que tinha uma geração ali mais ou menos que era meio falada, com alguns tal de jogadores como Hazard, De Bruyne e Courtois. Pouca coisa, graças a Deus. Então chegamos à terceira rodada da fase de grupos, a fase final, onde muitos times ainda iriam lutar e brigar aí pela sua classificação, e o Brasil inclusive era um deles, precisava aí vencer o seu jogo, mas felizmente o Brasil foi lá e conseguiu, dando um show de bola, vencer o Camarões, fazendo o placar de 4-1, com o Neymar fazendo mais 2 gols e também até o Fred, o grande cone dessa Copa do Mundo, fazendo um gol também, classificando o Brasil para a próxima fase, enquanto no outro jogo o México também vencia a Croácia e se classificava para as oitavas de finais da Copa do Mundo. E no grupo B, a Holanda conseguiu passar em primeiro com 100% de aproveitamento ao vencer o Chile, mas que perdeu sem peso nenhum na consciência, porque os dois já entraram classificados e óbvio que valia a primeira colocação, o que daria um adversário em teoria mais acessível na próxima fase, mas ainda assim para o Chile estava de bom tamanho se classificar. No grupo C, para surpreender o mundo, o Japão ficou na lanterna, enquanto a Colômbia do James Rodrigues brilhava e passava com 100% de aproveitamento. E o outro classificado desse grupo foi a Grécia, que passou fazendo apenas 4 pontos, mas conseguiu a sua sonhada classificação. No grupo da morte, a Costa Rica se classificava e garantiu o primeiro lugar ao empatar com a Inglaterra, enquanto do outro lado, o Uruguai e a Itália se enfrentavam no jogo que decidiria aí a classificação, e que inclusive é muito lembrado, mas não pelos momentos icônicos do jogo, e sim por um lance que deixou muita gente mordida. A Itália, que tinha Balotelli, Pirlo, Immobile, Chiellini, Buffon e até mesmo Verratti, enfrentava o Uruguai, que tinha Cavani, Suárez e um sonho de classificação. O jogo foi pegado e, na minha opinião, era o mais interessante jogo aqui dessa terceira rodada da Copa do Mundo, mas como tinha um jogador a menos, a Itália acabou perdendo esse jogo por 1-0, com o gol do Uruguai saindo aos 80 minutos com o Godin, e sendo assim, o Uruguai estava classificado para a próxima fase para pegar a Colômbia, enquanto a Itália, com a baita geração que tinha ali, acabou ficando de fora da mata-mata da Copa do Mundo de novo, porque já tinham caído em 2010. Mas o verdadeiro momento desse jogo aqui não foi sequer o gol. Na verdade, ele aconteceu pouco antes do gol, quando o Suárez simplesmente mordeu o Chiellini no meio da partida. E tipo assim, cara, isso é um bagulho muito bizarro. Você não é acostumado a ver um cara mordendo o outro no futebol todo dia.
E, inclusive, esse lance foi muito polêmico, o Suárez nem sequer foi expulso. Se você olhar no lance do gol do Godin, você vai ver que o Suárez está ali na área, no escanteio também. E eu acho que esses lances são até legais de ser lembrados para a gente ver o quanto o VAR faz falta. Porque se na época existisse o VAR, obviamente o Suárez seria expulso do jogo. Apesar que o Chiellini mostrou a marca na mordida e o juizão não acreditou. Dito isso, o Uruguai se classificou aí para a próxima fase e a Itália caía de novo na fase de grupo. Como nos outros grupos a gente não teve jogos e duelos tão interessantes, eu vou só resumir aqui os classificados. No grupo E, quem passava era a França e Suíça, enquanto no grupo F a Argentina passava em primeiro e a Nigéria em segundo. No grupo G passava a Alemanha e Estados Unidos, com Cristiano Ronaldo e Portugal caindo fora da Copa. E no grupo H, a Bélgica e sua geração passavam com 100% de aproveitamento e a Argélia conseguiu a classificação em segundo do grupo. Dito isso, as oitavas de finais estavam desenhadas e obviamente nem todos os jogos foram jogaços, foram aqueles grandes jogos que todo mundo queria ver, mas dentre os maiores destaques ficavam os times da América do Sul, principalmente de um lado onde tinha Uruguai e Colômbia que iriam fazer um grande duelo ali, a Colômbia que estava sendo um grande destaque e o Uruguai que passou na fase de grupos ali num grupo da morte. Do outro lado nós tínhamos Brasil e Chile, que também seria um duelo muito interessante, e a Argentina também fazia um duelo bem interessante ali contra a Suíça, que apesar de não ser um dos favoritos a ganhar a Copa do Mundo, a Suíça fez uma boa campanha na fase de grupos e por isso a Argentina obviamente tinha que entrar de olhos abertos porque era um time que poderia surpreender, era um jogo que parecia que seria muito interessante. E Brasil e Chile, para quem não assistiu, foi um baita teste para cardíaco, tá? Inclusive o Brasil conseguiu sair na frente aos 18 minutos com o gol do Davi Luiz, mas logo aos 32 minutos do primeiro tempo, o Chile conseguiu buscar o empate com o gol do Sanches, e apesar de ter tentado muito, o Brasil não conseguiu aí fazer mais gols, o que levou o jogo para a disputa de pênaltis para ver quem se classificava e também para ver quem era menos pior batendo pênalti, porque, meu Deus do céu, só cobrador ruim aqui nessa disputa. Pro Brasil, o Hulk e o fraco do Willian perdiam as suas cobranças de pênalti, mas para sorte deles, Júlio César, o nosso goleiro, estava num dia muito inspirado e ele pegou 2 pênaltis dos jogadores do Chile e o Chile ainda deu um empurrãozinho para ajudar a gente, perdendo a sua última cobrança, e o Brasil conseguiu a sua classificação aí para a próxima fase. E, inclusive eu comemorei muito, mas muito essa classificação, mas hoje eu me pego pensando que talvez essa eliminação teria sido muito legal na época. Mas tudo bem, o importante era passar e do outro lado a gente saberia quem seria o nosso adversário no jogo entre Colômbia e Uruguai. Inclusive foi um jogo bem legal e a Colômbia com o James Rodrigues, que já estava se destacando muito, ele conseguiu fazer 2 gols, um dos gols inclusive o gol que seria eleito o melhor gol da Copa e ganharia o Puskás naquele ano. Então Brasil e Colômbia fariam o duelo que decidiriam quem avançaria para a semifinal. A Argentina sofreu bastante, mas conseguiu se classificar contra a Suíça, fazendo o gol na prorrogação aos 118 minutos de jogo com o Di Maria, que inclusive jogou muito, fez uma baita Copa, e eles pegariam quem fosse passar entre o jogo de Bélgica e Estados Unidos, que foi para a prorrogação, mas a Bélgica conseguiu se classificar aí com gols de Lukaku e De Bruyne. E meu Deus do céu, quantos jogos nessa Copa que foram para a prorrogação já nas oitavas de finais e ainda tem muito mais por vir nas próximas fases. E por último, mas não menos importante, os 2 últimos classificados, sendo um deles a Costa Rica, que eliminou a Grécia nos pênaltis e fazia mais história ainda, chegando nas quartas de finais da Copa do Mundo. Mas eles teriam a difícil missão de ter que enfrentar a Holanda nas quartas de finais, que começou perdendo seu jogo contra o México nas oitavas, mas aos 88 minutos de jogo conseguiu empatar e aos 94, já praticamente no fim do jogo, fizeram o gol aí da virada e conseguiram se classificar para a próxima fase. Mas enfim, chegamos nas quartas de finais, onde só teríamos jogaços aqui, tá? O jogo menos falado na época, o jogo que a turma ficava menos assim de ver, era Holanda e Costa Rica, porque apesar da baita campanha da Costa Rica, ela ainda era a zebra do campeonato, e a gente sempre coloca a zebra como zebra e o favorito como favorito. E os outros jogos já pareciam mais equilibrados, e apesar de ter um time um pouco mais favorito que o outro, se passava uma dúvida de quem ia passar ou não. E nessa fase tivemos de novo o Brasil fazendo dos jogos mais lembrados dessa Copa do Mundo, mas como todo mundo já sabe disso, eu vou deixar para falar disso um pouco mais pro final. O grande confronto aqui, inclusive bem pouco falado, pouca gente se lembra que teve esse jogo na Copa de 2014, era simplesmente França e Alemanha. E foi um jogo muito legal, foi um baita jogão, tá? A França tinha um bom elenco, mas ainda era pouco menos falado, mas era uma boa geração que já vinha se construindo muito bem, enquanto a Alemanha estava com uma baita geração, com jogadores como Miller, Kroos, Neuer, Klose e outros jogadores alemães que nem sequer eu consigo falar o nome de tão difícil que é.
Esse jogo foi um pouco antes de Brasil e Colômbia, inclusive ele foi muito equilibrado. E quando eu digo que ele foi muito equilibrado, eu tô falando sério. A posse de bola foi em 50% contra 50%, com 9 finalizações da França e 6 finalizações da Alemanha. Mas a Alemanha conseguiu passar simplesmente por dois fatores. O primeiro foi simplesmente o gol do Hummels, que saiu muito cedo aos 13 minutos, o que dava conforto para a Alemanha e o que apavorava a França, que precisava jogar agora pelo tudo ou nada. E o outro fator que praticamente classificou a Alemanha, obviamente, foi Manuel Neuer, que fechou o gol. Não só nesse jogo, mas na Copa inteira, Manuel Neuer fechou o gol. Foi um cara muito sensacional nessa Copa do Mundo. Não à toa ele concorreu à Bola de Ouro naquele ano e ficou em terceiro lugar. Um goleiro chegar nisso é porque ele fez uma baita temporada. E inclusive eu vou falar algo aqui que não acho que seja polêmico, mas eu preciso comentar. O 7-1 passou uma visão muito errada da Alemanha nessa Copa do Mundo. Passou uma impressão de que a Alemanha era um time muito ofensivo e um dos times mais fortes ofensivamente falando. Mas a Alemanha ganhou essa Copa do Mundo aqui justamente pela sua defesa, que foi impecável praticamente todos os jogos. A defesa da Alemanha foi sensacional aqui nessa Copa do Mundo, muito graças ao Manuel Neuer, mas a zaga também fez um trabalho sensacional aqui. Mas com o gol de Hummels e Manuel Neuer fechando o gol, a Alemanha vencia por 1-0 e se classificava em cima da França e apenas esperava o resultado entre Brasil e Colômbia para saber quem pegava na semifinal. E no outro jogo, Brasil e Colômbia, tudo começava perfeito para o Brasil, já que no escanteio, aos 6 minutos de jogo, Thiago Silva já abriu o placar para o Brasil, fazendo um gol aí 1-0 contra a Colômbia. E o Brasil e Colômbia tentavam bastante, o jogo acabou ficando bem equilibrado, não à toa a posse de bola para o Brasil foi de 51%, e o Brasil finalizou 12 vezes ali, enquanto a Colômbia fez uma finalização a menos só, foi 11 finalizações. Mas o que realmente acabou mudando tudo foi aos 18 minutos do segundo tempo, quando o Thiago Silva entrou na frente do goleiro, fez a falta e acabou levando um cartão amarelo que causou um grande efeito borboleta, que esse cartão amarelo que o Thiago Silva tomou acabou resultando em uma das maiores humilhações da história do Brasil em Copas do Mundo. E nesse jogo de zagueiros artilheiros, Thiago Silva fez o gol e logo depois do segundo tempo, Davi Luiz foi lá e fez um baita golaço de falta que inclusive rendeu aquele meme dos brasileiros gritando. E quando eu digo golaço, eu quero dizer golaço mesmo. Esse gol aqui foi mais bonito, na minha opinião, do que o próprio gol do James Rodrigues que ganhou o Puskás. Essa aspa é muito forte. E aos 80 minutos, James Rodrigues acabou fazendo gol de pênalti, que eu sinceramente me lembro muito mais, porque na comemoração tinha um grilo, um louva-a-Deus, sei lá o que no braço dele, e eu só me lembro desse gol por causa disso, porque pra Colômbia mesmo esse gol acabou sendo bem inútil, eles não conseguiram se classificar, mas pro James Rodrigues em si foi um gol muito importante, porque esse gol fez ele chegar a 5 gols na Copa do Mundo, o que tornou ele o artilheiro dessa edição. Já fica esse spoiler, James Rodrigues terminou como o grande artilheiro dessa Copa do Mundo. Mas infelizmente esse é um dos jogos mais lembrados dessa Copa do Mundo de 2014, não pelo golaço do Davi Luiz e muito menos pelo gol que tornou o James o artilheiro dessa Copa do Mundo, e sim pelo lance da falta do Zuniga no Neymar, onde o jogador colombiano deu uma baita joelhada ali no Neymar, na sua lombar, o que acabou ocasionando uma fratura que inclusive tirou o Neymar do resto da Copa do Mundo, deixou ele 2 meses afastado dos gramados e por questões de centímetros o Neymar não ficou paraplégico. Foi uma falta desumana, foi um momento horrível da Copa do Mundo, você goste ou não do Neymar, ver um jogador ali que estava realizando o seu sonho de jogar uma Copa do Mundo, queria jogar uma semifinal, que queria levar a sua seleção a ser campeã, se iria ser ou não, ele queria jogar para poder tentar essa classificação. E essa falta do Zuniga, quando o jogo já estava decidido, quando já tinha saído os gols ali, os 2-1, praticamente só tirou o Neymar da Copa, foi desumana. O VAR, inclusive, não existia na época, então o Zuniga nem sequer foi expulso nesse momento do jogo. E essa falta simplesmente tirou o Neymar. Eu acho que, na minha humilde opinião, com todo respeito, faltas desse tipo, que claramente são feitas só para quebrar o jogador, não são aquela falta de jogo que acaba acontecendo um lance desse, que é feito totalmente na maldade, só para tirar o jogador do resto da competição. Deveriam ter uma punição muito mais severa do que só um amarelo, um vermelho. Eu acho que o Zuniga, no mínimo, deveria ter sido afastado 1 ou 2 anos do futebol, para não falar ser banido do futebol. No final, apesar da classificação, o Brasil enfrentaria a poderosa Alemanha, não tendo Neymar, que era o seu melhor jogador ali, e não tendo Thiago Silva, que era o seu melhor zagueiro, o seu melhor defensor. E do outro lado tinha a Argentina de Lionel Messi enfrentando a grande geração belga,
em um jogo em que a Argentina conseguiu se classificar com o gol de nada mais, nada menos do que Pepita de Ouro Higuaín. Sim, o Higuaín nessa Copa do Mundo fez um gol que valeu uma classificação para as semifinais. E a Argentina classificada iria pegar quem vencesse no confronto entre Holanda e Costa Rica, que apesar de ser um jogo onde a Holanda era muito mais favorita, afinal tinha muito mais elenco, era um time que tinha acabado de ser vice-campeão, pegava uma Costa Rica aí que apesar de ter feito boa campanha, era grande zebra, mas a Costa Rica foi guerreira e conseguiu aí fazer um jogo onde terminou em 0-0, tanto no tempo normal quanto a prorrogação, o que faria com que esse jogo fosse decidido nos pênaltis. Mas esse jogo ficou marcado justamente por isso, por ter ido para os pênaltis, já que antes de ir para os pênaltis, o técnico da Holanda tirou o goleiro Cillessen para colocar o goleiro Krul, que na disputa de pênaltis foi lá e pegou 2 gols da Costa Rica, ele entrou só para isso. E talvez hoje você olhe isso e pense, pô, isso é normal, trocar um goleiro por outro que é melhor pegador de pênalti, mas para época isso foi muito inovador, inclusive todo mundo olhava simplesmente para o técnico da Holanda e pensava, pô, esse cara é um gênio além do seu tempo. Com a classificação da Holanda, teríamos então 2 grandes jogos nas semifinais dessa Copa do Mundo. De um lado, teríamos Holanda, com a baita geração que tinha, atual vice-campeã, contra a Argentina de Lionel Messi, Di Maria e muitos outros jogadores. Enquanto do outro lado, nós tínhamos simplesmente o Brasil, o maior campeão das histórias da Copa do Mundo, contra a Alemanha, com aquela baita geração, com Neuer, Milan, Kroos e tudo mais. Inclusive, uma das coisas que pra mim difere muito essa Copa, principalmente das últimas 2 que a gente teve, é que na semifinal a gente teve grandes jogaços entre times que a gente esperava que fossem chegar longe na Copa. Eram jogos que a gente esperava ver nessa Copa, ver esses grandes times se enfrentando, coisa que nas últimas 2 Copas a gente não teve. Não foi uma Copa onde a gente teve Marrocos e Croácia chegando na semifinal. A gente realmente tinha 4 grandes seleções, 4 grandes times chegando na semifinal, sem nenhuma zebra aqui. Eram os melhores times ali chegando para se enfrentar. Mas o Brasil tinha 2 grandes desfalques para enfrentar a Alemanha. E inclusive o Brasil fez uma homenagem linda para o Neymar antes desse jogo, que era o seguinte: se o Neymar não vai jogar, ninguém vai jogar também. Dito isso, aos 11 minutos de jogo, o Brasil já tomava o primeiro gol da Alemanha. E até parecia que dava para buscar, afinal 1-0 um placar que dá para se buscar o resultado, pelo menos levar para uma prorrogação ou pênaltis, mas até que o Brasil simplesmente tomou 4 gols em 6 minutos, isso ainda no primeiro tempo, e inclusive no segundo gol da Alemanha já dava para ver o Brasil todo atordoado, todo perdido em campo, pareciam lutadores ali só torcendo pro juiz apitar o gongo final e acabar pelo menos com esse sofrimento do primeiro tempo. Alguns jogadores da Alemanha, inclusive, já deram declarações de que eles tiraram um pouco o pé aqui no segundo tempo, depois de ver tudo que estava acontecendo com o Brasil. E, pô, Alemanha, muito obrigado. É bem menos humilhante saber que vocês ainda tiraram o pé, senão teria sido muito pior. Porque aos 79 minutos eles já estavam aí com 7-0 no placar. E nesse momento a gente já não sabia nem mais o que era gol e o que era replay. Inclusive, para piorar, foi nesse jogo que o Kroos marcou um gol que fez ele se tornar o maior artilheiro da história da Copa, nesse jogo passando o Ronaldo Fenômeno. Mas aos 90 minutos o Brasil conseguiu reagir e fez um gol com o Oscar, que na época eu era muito novo, então eu confesso que por algum motivo eu comemorei. Foi um gol que em teoria foi muito inútil, afinal o jogo já estava 7-0 e o jogo terminaria em 7-1. Mas para você que acha esse gol do Oscar inútil, saiba que graças a esse gol do Oscar que o Brasil não entra na lista das 10 maiores goleadas da história da Copa. Se o jogo tivesse sido em 7-0, o Brasil teria entrado aí nessa lista de goleadas. Então, muito obrigado, Oscar, por fazer essa humilhação ser um pouquinho menos humilhante. Mas pra mim o que é mais engraçado nesse jogo foi o Neuer ter ficado pistola da vida ao ter tomado o gol, como se esse gol fosse fazer a mínima diferença para a seleção da Alemanha. Mas no fim o Brasil foi goleado, sofreu um dos maiores vexames da história da seleção brasileira em Copas do Mundo, a maior goleada que o Brasil já sofreu em Copas do Mundo. Foi um dia muito humilhante, um dia muito triste para qualquer brasileiro que torce para a seleção. E inclusive foi um dos dias que fez muita gente desanimar e desacreditar que a seleção pudesse conquistar o Hexa algum dia. Muita gente se desanimou com a seleção nessa época, o que não é meu caso. Eu continuei tomando no meu rabo, tanto em 2018 quanto em 2022, achando que a seleção iria ser Hexa, e ó, só me lasquei. E do outro lado, Holanda e Argentina decidiriam a última vaga para a grande final.
E eu sinceramente não sei se esse jogo foi muito equilibrado ou se os dois times estavam com medo de se classificar e pegar a Alemanha depois da goleada que meteram no Brasil, porque esse jogo aí acabou terminando em 0-0, indo para a prorrogação e depois posteriormente indo para os pênaltis. Só que dessa vez a Holanda não tinha uma substituição para gastar e trocar o goleiro, o que fez o goleiro que realmente se destacou nos pênaltis aqui ser o goleiro da Argentina, o Romero, que qualquer palmeirense aí também conhece muito bem, e a Argentina conseguia aí a sua classificação para a final da Copa do Mundo. E tudo poderia ter piorado aqui para o Brasil, que poderia ter visto a Argentina ter sido campeã da Copa do Mundo, ainda aqui no Brasil, enfrentando a Alemanha. Mas, inclusive, ainda tinha muito mais aí pro Brasil, que ainda tinha o jogo da disputa de terceiro lugar contra a Holanda, que venceu a gente em 2010 e eliminou a gente nas quartas de finais. Então seria aí uma bela revanche pro Brasil, dessa vez com o Thiago Silva ali, o que poderia fazer o jogo ser equilibrado e o Brasil tinha a chance aí de se vingar e terminar a Copa com dignidade, não é mesmo? Não foi o que aconteceu, a gente tomou 3-0 da Holanda e nem sequer o terceiro lugar conquistou nessa Copa do Mundo. Mas agora sim, a grande final que teve a Alemanha, que foi de um bom time, é o grande bicho papão da Copa do Mundo, e simplesmente a Argentina, que tinha Lionel Messi no seu elenco, um dos melhores jogadores da história do futebol. Então era um grande jogaço. Era a grande final da Copa do Mundo entre duas grandes seleções e o mundo parou para assistir essa Copa do Mundo. Alguma galera do lado da Alemanha e outra galera torcendo, muita gente torcendo para Lionel Messi e a Argentina conquistarem a Copa do Mundo. Jogo esse que muitos vão dizer que não, afinal esse jogo é muito lembrado pelos gols perdidos da Argentina, principalmente esse do Higuaín e esse do Lionel Messi, o que fez parecer que a Argentina foi mais pra cima e finalizou mais esse jogo, o que é simplesmente uma mentira absurda, porque a Alemanha finalizou muito mais que a Argentina nesse jogo. Eu vou te mostrar aqui os dados desse jogo. A Alemanha teve 63% de posse de bola e finalizou 10 vezes, sendo 5 em direção ao gol, enquanto a Argentina também finalizou 10 vezes, mas nenhum chute a gol, e o Romero inclusive trabalhou mais nesse jogo do que o próprio Neuer. Mas assim como na Copa de 2010, esse jogo terminava em 0-0 e ia para a prorrogação, e nesse jogo aqui, aos 113 minutos, Götze, que tinha saído do banco, foi lá e fez o gol que faria o jogo terminar em 1-0, fazendo assim a Alemanha se tornar a grande campeã da Copa do Mundo de 2014, se tornando assim tetracampeã mundial, se igualando à Itália e ficando atrás apenas do Brasil. Foi uma baita campanha da Alemanha, eliminando simplesmente na fase de grupos Portugal de Cristiano Ronaldo, depois eliminando a França de Benzema, goleando por 7-1 a pentacampeã Brasil e na final vencendo a Argentina de Lionel Messi. Foi uma baita campanha da Alemanha, foi incrível e eles mereceram demais essa Copa do Mundo. Inclusive a Alemanha foi campeã eliminando a França, que em 2018 foi campeã da Copa do Mundo, e também eliminando a Argentina, que foi campeã da última Copa do Mundo em 2022. E se a gente for continuar nessa pegada aí de que todos os times eliminados pela Alemanha em 2014 vão ganhar a Copa do Mundo nas próximas edições, a gente já sabe quem vai ganhar a próxima Copa do Mundo. Vai ser a seleção da Argélia. No final, além da Alemanha campeã, nós tivemos inclusive aí as premiações individuais, que foram os gols mais bonitos, inclusive, como eu já disse, o gol mais bonito foi o do James Rodrigues. Tivemos o melhor goleiro da Copa do Mundo, que não tinha como ser diferente, foi Manuel Neuer. E o melhor jogador da Copa do Mundo foi Lionel Messi, que foi receber o prêmio bem tristinho depois da eliminação. Mas no final, 8 anos depois, Lionel Messi foi recompensado e ganhou a Copa do Mundo. A Copa de 2014 foi num geral incrível, foi uma Copa maravilhosa, com jogos muito bons, com jogaços, jogos muito equilibrados, não à toa vários confrontos aí decididos em prorrogações e pênaltis, porque só o tempo normal não era o suficiente para esses times, os jogos foram tão equilibrados que tiveram que ter um tempo extra para se decidir, mas é uma Copa também muito lembrada pelos grandes golaços, por grandes jogadas de alguns jogadores e obviamente muito lembrada aí pelo 7-1 e também por lances polêmicos como a lesão de Neymar e também a mordida do Suárez aí no Chiellini. Mas graças a tantos jogos incríveis e memoráveis que essa Copa de 2014 nos proporcionou, ela é considerada por muita gente aí uma das melhores Copas do Mundo de toda a história, e inclusive para nós brasileiros um pouco menos, porque o 7-1 faz a gente ter uma lembrança bem ruim dela, mas foi uma baita Copa com excelentes jogaços, com grandes jogos, com gols incríveis, com jogadores se destacando muito, e não à toa ela é uma das melhores Copas da história. Se ela é a melhor ou não, isso eu deixo para você comentar aqui embaixo, se você acha que essa edição foi a melhor Copa do Mundo de todos os tempos, ou se você acha que teve outra que foi melhor, seja a de 70, de 90, de 94, 98, 2010, ou seja lá,
Qual Copa você acha que foi a melhor da história? Você acha que foi 2014 ou você acha que foi outra? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. E é claro, muito obrigado por assistir até o final, muito obrigado por assistir até aqui. Se possível, deixe seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Muito obrigado pelo seu tempo, eu vou ficando por aqui. Até meu próximo vídeo, tamo junto!